Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. E nesse momento nós vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Esse é o texto da meditação nesse momento. Para fazer a leitura, se você puder acompanhar em sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, que nós podemos abrir nesse momento, ler e, ó Pai, aprender mais de Ti, através da meditação da Tua palavra. Fala no nosso coração, precisamos de Ti, seja misericordioso para conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, esse trecho da palavra de Deus não é um trecho muito conhecido, né? Principalmente pelos versículos, né? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esses 3 versículos em especial tornam esse texto bem conhecido. Nós vamos olhar para ele então, né, com mais cuidado nesse momento, para aprender o que Deus tem para falar ao nosso coração na sua palavra. Nós vamos então trabalhar o tema A Ponte para a Nova Vida. Falando em ponte, a maior ponte suspensa do mundo fica no Japão. Ela se chama Akashi Kaikyo, e ela liga as cidades de Kobe e a ilha de Awaji, lá no Japão. Ela começou a ser construída, para você ter ideia, em 1988, e ela demorou 10 anos para ser inaugurada, né? Foi inaugurada em 1998. Ela foi um desafio da engenharia para a época, porque ela precisava ligar 2 pontos distintos, né, sobre o mar, sem atrapalhar o trânsito de barcos e navios que havia ali. Além disso, ela tinha que resistir a fortes ventos e terremotos. Então, essa ponte, por exemplo, ela aguenta terremotos de até 8,5 na escala Richter. O resultado foi uma construção de um vão, entre as 2 pilares, né, principais, um vão de 1.991 metros. Esse é o maior vão de uma ponte suspensa até hoje no mundo, né? Então, foi um feito incrível, né? Essa é a maior ponte suspensa que existe no mundo. O texto que fala fala da nossa miséria, né? O estado de pecadores, incapazes de resolver o nosso problema diante de Deus pelas nossas obras ou por qualquer outra coisa que possamos fazer, mas também fala da graça de Deus em Cristo Jesus, que vem por meio da fé somente. Esse texto também nos apresenta um desafio muito grande, este, porém, insuperável da perspectiva humana. Paulo, então, usa, né, a seguinte frase para mostrar como Deus, dado a incapacidade humana, resolve o problema da nossa miséria. Ele fala, ele vos deu vida estando mortos nos vossos delitos e pecados. Esse texto é interessante porque essa expressão, ou esse versículo, ele está no versículo 1 e no versículo 5. Eles são idênticos, né? A mensagem é a mesma e ele trabalha de uma maneira diferente a disposição dele, justamente por causa da ênfase que ele dá no restante do texto. Então, dentro da coerência da pregação do Evangelho, Paulo ele desenvolve essa frase, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele trabalha esse desenvolvimento, primeiro começando com o problema da morte. Em seguida, ele foca na vida que vem de Deus. Então, primeiro ele fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele trabalha mortos nos vossos delitos e pecados. Depois ele inverte. Aí, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele trabalha a vida com Cristo. Então é fantástica a forma como Paulo didaticamente trabalha o texto para nós e assim nós vamos acompanhar. Então, primeiro, mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo de 1 a 4.
Toda ponte liga dois pontos distintos, de maneira rápida, e é feita quando se faz realmente necessário, por conta do alto custo de produção. Então, para você ter ideia, só essa ponte lá em Kobe, ela custou, né, que é a Kashikai-Kaikyo, ela custou cerca de 4,3 bilhões de dólares para ser construída. Então, os custos de uma construção de uma ponte são elevadíssimos, são muito altos. Então, você só constrói uma ponte se realmente for extremamente necessário. E foi o caso naquela situação. Quando ilustramos a obra de Cristo como uma ponte que nos liga a Deus, precisamos entender que ela também custou um alto preço, nós vamos ver mais para frente, e que era extremamente necessária, pois o pecado criou entre nós e Deus um abismo intransponível da perspectiva humana. Então, Cristo é a ponte que nos liga a Deus nesse sentido. Ela liga dois pontos distintos, um caminho que se faz necessário, o retorno, a reconciliação com Deus. Então, assim, ela custou um alto preço e ela cumpre um papel glorioso na nossa vida. Versículo 1 e 2, Paulo aponta que os delitos e pecados são tanto a causa da nossa morte, física e espiritual, quanto a caracterização das nossas atitudes longe de Deus. Isso significa que antes de entregar nossa vida a Jesus, seguimos o curso desse mundo, nos sentindo à vontade para nos deleitar com tudo aquilo que desagrada a Deus e que o mundo nos oferece, um mundo alienado de Deus. Então ele oferece às vezes coisas boas e ruins aos nossos olhos, mas alienados de Deus, aí isso se torna coisas que nos tentam a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, ou de fato nos levam a fazer o que desagrada ao Senhor. Portanto, o mundo nos oferece todo tipo de tentação, e nós nos alimentamos disso buscando querer a satisfação das nossas vontades. Né? Tiago vai trabalhar isso. Nosso pecado não é culpa de ninguém além de nós mesmos. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça que nos atrai e seduz. Então esse mundo que nós andamos longe de Cristo, que nos leva ao pecado, a cada vez mais longe de Deus, nós caminhamos por ele porque ele é atrativo, porque ele sacia um desejo instantâneo, momentâneo que nós temos a parte de Deus. Então, independente se Deus gosta ou não, aquilo é o que nós queremos e nós buscamos saciar essa vontade. Essa é uma filosofia que é muito comum no mundo que nós conhecemos. Você vai ouvir em muitos filmes, em muitas frases soltas por aí, que é a filosofia do importante é ser feliz. Então, muitas pessoas regem a sua vida baseado nessa filosofia. O importante é ser feliz. Tanto essa filosofia quanto tudo que nos atrai para permanecer longe de Deus são obras daquele que Paulo chama de príncipe da potestade do ar, que nada mais é que Satanás e suas hostes. Eles estão profundamente engajados em fazer com que o mal piore e se espalhe cada vez mais. E de nos convencer também, né, de alguma forma, que estar longe de Cristo e da comunhão com a igreja é o certo a se fazer e não tem problema nenhum. Sua ação é tão abrangente que Paulo usa a expressão, né, potestade do ar, apontando para a sua presença massiva em todo o mundo. Mas atenção, né, essa presença massiva não significa onipresença. Onipresença é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é onipresente, está em todos os lugares. O diabo não. O diabo está em um lugar de cada vez. Nós vemos lá em Jó, por exemplo, a determinado momento que o diabo vai e se apresenta diante de Deus. Naquele momento ele estava ali, diante de Deus. Não estava no mundo, não estava em todos os lugares, de jeito nenhum. Então, como que a presença, por isso que ele não fala diabo, mas ele fala príncipe da potestade do ar, porque qual que ele fala dessa presença no mundo inteiro? Trazendo a ideia de que o diabo e os demônios estão espalhados, buscando causar ou piorar situações de pecado, né, e distanciamento de Deus. Assim, portanto, é a vida longe de Deus. Andamos segundo o curso desse mundo e nos deleitamos com tudo aquilo que o diabo tem para nos oferecer. Esta realidade triste, desesperadora, portanto, é natural do ser humano desde o seu nascimento. E salvo a exceção das crianças que nascem em lares cristãos, onde os pais corrigem as inclinações pecaminosas até que eles atinjam a idade do conhecimento e da razão, onde terão capacidade de fazer esse discernimento por si só, né, com a ajuda do Espírito Santo, quando entregam sua vida a Jesus, né, completando a sentença. Então, salvo essa exceção, né, todos nós andaremos no curso desse mundo de maneira libertina, né, de uma maneira descontrolada.
Então, a criança que nasce no lar evangélico, ela tem inclinação ao mal, mas os pais cristãos corrigem essa inclinação. Então, essa criança não fica solta, é entregue ao bel prazer da carne e dos pecados, mas ela fica ali limitada, restringida pela fidelidade dos pais a Deus, que ensinam a criança no caminho que devem andar. Então, isso é um diferencial. Mas, salvo essa exceção, né, todas as pessoas que nascem nesse mundo, por causa da inclinação natural ao pecado, tendem a entrar nessa vida de pecados, né, e se afastar cada vez mais de Deus. Versículo 3, Paulo explica que essa inclinação natural é característica, portanto, da carne. Ou seja, todos nascemos com ela. Como Paulo falava aos gentios, né, ele explica que não só os gentios, mas também os judeus. Né? No versículo 3 ele fala, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está falando os gentios, e ele fala nós, incluindo então também os judeus nessa história. Então, Paulo então trabalha nessa realidade abrangente, né? Todos nós nascemos em iniquidade. Aqueles, né, no caso dos gentios, eles eram precipitados na imoralidade, e estes, né, os judeus, convencidos que podiam salvar a si mesmos pela obediência da lei de Moisés. Ambos num estado pecaminoso, longe de Deus, precisando de Cristo. Portanto, viviam nas concupiscências da carne. Esse estado resulta na ira de Deus sobre nós, e a expressão filhos da ira, portanto, aponta que não é algo passageiro, né? Não é um fogo de palha, mas é algo duradouro e eterno, caso nada seja feito para ser resolvida essa questão. Sempre que nos encontramos, portanto, longe de Cristo, somos alvos da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Se não o temos como Senhor e Salvador da nossa vida, a ira resulta no inferno. Se temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas nos afastamos da sua presença e da comunhão do corpo de Cristo, né, que é a igreja, se nós somos alvos da ira momentânea de Deus sobre nós, que é produzida para gerar o arrependimento. Nós temos exemplos disso, por exemplo, no rei Davi, né, com Batseba. Então, Deus ele vai falar com ele e profere um castigo contra ele, né? O filho não sobreviveria, tem toda aquela realidade do pecado, né? Que vai até ele ali e o abate diante do conhecimento, do confrontamento do mal que ele havia causado. Então, naquele momento, né, Deus impõe ali um juízo, né? Descarrega sua ira, mas para que houvesse a correção. Como houve no caso de Davi, ele se arrepende e ele então endireita seus passos dali para frente, né? Outro exemplo é o apóstolo Pedro, né? Pedro, ele nega Jesus 3 vezes e pesa sobre ele a fala de Jesus que tinha dito que ele negaria. Então se entristece, se abate, mas num tempo oportuno, Deus então trabalha o coração dele, né? Jesus fala o coração dele quando ele pergunta ali, né? Pedro, tu me amas? Tratando o coração de Pedro, mostrando que Deus o havia perdoado diante do arrependimento que ele fez. Mas no primeiro momento veio a ira e o abatimento no coração de Pedro quando ele viu ao cantar do galo que ele havia negado Cristo 3 vezes, como ele tinha dito que nunca faria na sua vida. Então, e tem tantos exemplos. Então, a ira de Deus vem sobre o ímpio, para o levar para o inferno, para o condenar ao inferno, e sobre mesmo o justo, né? Mas aquele que se afasta, quando ele se afasta do caminho do Senhor, para que ele se corrija os seus atos, para que ele endireite suas veredas, para que ele volte à fidelidade ao Senhor. Essa notícia, então, a notícia da ira de Deus sobre nós, nos traria desespero e aflição. Mas Paulo apresenta uma esperança viva e verdadeira. No versículo 4, né, ele vai trabalhar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia e ele é grande em amor. Apesar de nós podermos buscar socorro naquele que nos ama e se compadece de nós, Deus ele age de uma maneira gloriosa, ouvindo o nosso clamor, nos atendendo com compaixão, sabendo a nossa incapacidade de resolver o problema. Deus enxerga essa incapacidade de nós e, portanto, ele move em nossa direção, enviando Cristo ao mundo para que, por meio dele, nós fôssemos vivificados. Então, a primeira coisa que Paulo destaca, né, é a questão da morte. Então, somos mortos, nós delitos e pecados, somos inclinados ao mal, longe de Cristo, nós andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Em segundo momento, no versículo 5, Paulo repete a frase e diz: mas Deus, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. Então, o segundo ponto que nós destacamos, vivificados por Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. Versículo 5 até o versículo 10. Após deixar claro, então, o nosso estado de mortos em delitos e pecados, Paulo repete a sentença do versículo 1 para trabalhar a vivificação em Cristo Jesus. O mesmo poder que tirou Cristo da morte física para a vida, tira os eleitos da morte espiritual para a vida com Deus. Pensando na analogia da ponte, podemos refletir sobre esta parte em 3 pontos distintos. Portanto, a vivificação primeiro, ela é realizada em e por Cristo Jesus. Versículos 6 e 7. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a ponte liga um ponto a outro por um caminho antes inexistente. Ela supera obstáculos a um alto, mas necessário preço. Cristo é a ponte que nos liga novamente a Deus. Novamente porque antes do pecado, ainda no Jardim do Éden, estávamos livres e tínhamos livre acesso a Deus. Mas desde o pecado isso tornou impossível, porque o pecado é um abismo que nos separa de Deus. Então é um abismo intransponível do ponto de vista humano. Então Cristo é a ponte necessária para que possamos nos reconciliar com Deus. Com Cristo nós fomos provados, condenados, crucificados e sepultados, mas também com Ele nós somos vivificados. A glória de Deus em Cristo nos redime de nossos pecados, mas ainda não desfrutamos dela plenamente. Porém, a sua plenitude já nos foi assegurada por meio da presença viva e real do Espírito Santo em nosso coração. E já começamos a desfrutar dela na nova vida, no reino de Deus que já está entre nós. Nós trabalhamos isso um pouco no estudo pela manhã. Então, o reino de Deus já está entre nós já desfrutamos um pouco dele. O consolo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a direção, a sabedoria, a paz que excede todo o entendimento. Então, nós já desfrutamos o perdão dos nossos pecados, um pouco desse reino de Deus entre nós. Então, essa realidade, que é fruto da presença viva e real do Espírito em nós, enche o nosso coração de paz. O propósito da salvação vai além do perdão do homem, mas é também feito da parte de Deus para a sua própria honra e glória. Para alguns, talvez isso possa parecer um pouco egoístico da parte de Deus, fazer uma coisa para a sua própria honra e glória. Mas vejamos uma ilustração para entender como é que funciona isso da perspectiva divina. Perguntaram para uma senhora romana: onde estão as suas joias? Então ela chama seus filhos, aponta para eles e fala: eis aqui as minhas joias. Assim, nessa perspectiva, ao longo da eternidade, os redimidos serão apresentados diante de Deus como joias de Deus, comprados por um preço tal, arrancado de si mesmo, no sacrifício do seu único Filho, Cristo Jesus. Portanto, nesse sentido, nós somos, para expressão, transformados, regenerados, para expressarmos a glória e a majestade de Deus, ou para glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Portanto, isso traz alegria, isso traz paz, isso traz ao nosso coração, mas também ao coração de Deus, ver o seu povo redimido e transformado, regenerado e perdoado dos pecados. Então, primeira conexão com a questão da ponte, com relação à nova vida. Primeiro, ela é realizada em e por Cristo Jesus. Então, Ele é a ponte que nos leva e é Ele quem conquista essa reconciliação com Deus para cada um de nós que o professamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Segundo, ela é pavimentada pela fé, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A ponte está ali, mas se não tiver um pavimento para você passar por cima dela, você cai ali naquele vão. Você precisa do pavimento, você precisa andar por sobre ela. Então a fé, ela cumpre esse papel. O meio de chegar a Deus é por Cristo Jesus. Isso é indiscutível. A estrutura está ali, como eu disse. Cristo já cumpriu sua missão, Ele está no céu, mas mas você só poderá passar por cima dessa ponte, portanto, se houver esse pavimento. E esse pavimento, como eu disse, é a fé. Então, não são as obras realizáveis no plano físico ou material, mas é uma obra da fé. No versículo 8, portanto, Paulo mostra que mesmo a fé necessária para nos achegarmos a Cristo é fruto da graça de Deus sobre nós. Para deixar mais claro esse versículo, eu vou reproduzir aqui uma fala do teólogo e ex-primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: eu tenho o direito, é uma paráfrase que ele faz desse versículo 8,
Então é uma paráfrase, preste atenção. Eu tenho o direito de falar sobre as riquezas infinitas da sua graça, visto que indubitavelmente é pela graça que vocês são salvos através da fé. E a fim de que não comecem agora a dizer, mas então merecemos crédito, pelo menos porque cremos, acrescentarei imediatamente que, mesmo esta fé, ou mesmo este exercício da fé, não vem de vocês mesmos, mas é dom de Deus. Uma paráfrase que deixa mais claro, né, a mensagem de Paulo para nós. Portanto, todo o processo salvífico da parte de Deus vem da parte de Deus para aqueles que Ele predestinou. Quem chama eficazmente é Ele. Quem produz a fé no coração do indivíduo é Ele. Quem conquistou e aplica o perdão no coração do pecador é Ele. E diante disso, o homem perde a razão de se vangloriar sobre qualquer coisa concernente à salvação. O próprio Cristo nos diz em João 15,16 da seguinte maneira: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, essa realidade, portanto, nós vamos entender. Nós somos, a estrutura que nos leva a Cristo, a Deus é Cristo, e para podermos caminhar nessa estrutura, caminhamos pela fé, mas essa fé não é mérito nosso, mas é próprio da própria autoria de Cristo, né, de Deus, que o Espírito Santo move o nosso coração a crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Portanto, não há mérito nosso em nenhum momento com a relação à salvação. Então, repetindo, a vivificação é realizada em e por Cristo Jesus, é pavimentada pela fé e, em terceiro e último lugar, nela não existe pedágio. Muitas vezes você faz uma rodovia muito bem feita, né? Asfalta, duplica, aí põe o pedágio para poder pagar o preço, né? Para você reembolsar o preço que foi gasto ali, o custo que foi gasto ali. Então, na rodovia que nos leva a Cristo, né? Para nos levar a Deus, Cristo Jesus, não há pedágio. O preço já foi pago. Não precisamos mutilar a nossa pele, caminhar até Jerusalém, pagar qualquer valor que seja pela salvação. O preço foi pago por Cristo Jesus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Toda a glória deve ser dada, portanto, a Deus. Mas as obras que fazemos, sejam de caridade, religiosas, penitenciais ou de qualquer tipo, para que servem então? Então, preste atenção. Elas são tratadas da parte de Deus da seguinte maneira. Primeiro, as obras que realizamos, ou as boas obras, né, que o versículo 10 vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, que obras são essas? Então, primeira coisa, elas não são para salvação. Elas são rejeitadas para a salvação. Então, não só a obediência à lei, mas qualquer obra, né, sobre a qual a pessoa se baseia a esperança da sua salvação, por melhores que elas sejam, elas não são capazes de prover a nós a salvação ou o perdão dos pecados. Segundo, essas obras são preparadas de Deus, são preparadas por Deus para o trabalho. Então as boas obras são preparadas por Deus para que andemos nelas, ou seja, para que as pratiquemos. Elas apontam para Cristo, são realizadas na prática do amor a Deus e ao próximo. Elas possuem como plano de fundo o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Então, essas boas obras, elas provêm, né, dessa fidelidade a Deus, de uma integridade na vida com o Senhor, porque ela é produzida pelo fruto do Espírito. Quanto mais íntimo eu estou com Deus, mais o Espírito trabalha na minha vida e mais gera essas obras que são boas, né, e que dizem respeito ao reino do Senhor. Em terceiro lugar, elas são esperadas como responsabilidade do cristão. Então Deus espera que nós a pratiquemos como responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Em João 15, versículo 5, Jesus diz: e eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse produzir muito fruto é o andar das boas obras que nós temos aqui no texto, que Paulo fala. O que você espera, então, quando você planta, por exemplo, uma laranjeira? Que ela produza muita laranja e laranja de boa qualidade. Assim, por semelhante modo, Deus espera que produzamos frutos através da pregação do testemunho do Evangelho, fazendo a diferença como sal e luz onde nós estivermos. Então nós somos os ramos ligados à videira. Qual é o nosso papel? Produzir frutos de boa qualidade. Isso significa que nós fazemos o nosso melhor para a glória de Deus.
Então Deus espera que nós produzamos frutos, façamos boas obras para a glória de Deus. Não são para a salvação. Como eu disse no começo, elas são rejeitadas para a salvação. Porque salvação diz respeito exclusivamente a Cristo Jesus. Mas elas são importantes na nossa vida com Deus. Quarto, elas são aperfeiçoadas na santificação. Ao praticarmos as boas obras, tendo a mesma mentalidade que João Batista, que diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa mentalidade tem que estar presente na nossa vida, presente no nosso coração. Nós devemos então entender que a nossa vida, aquilo que fazemos, é tudo para a glória e para a honra de Deus. Isso, portanto, nos aperfeiçoa na santificação. Crescemos em santidade, seguimos nos desenvolvendo e amadurecendo no nosso relacionamento com Deus, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, à medida em que nós praticamos as boas obras. Que isso lembra disso, quando você está fazendo uma faculdade, você tem toda a parte teórica, depois você vai para a parte prática. Na parte prática, você vai aprimorar os seus conhecimentos, vendo como eles se aplicam no dia a dia do seu trabalho. Então esse conhecimento é extremamente importante, porque é com ele que você vai lidar ao longo da sua vida e ao longo da sua carreira. Por isso, quando nós praticamos as boas obras, nós somos aperfeiçoados na santificação. Nós crescemos, nós cometemos erros, nós somos corrigidos, nós desenvolvemos a nossa vida com Deus e ficamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Concluindo então, irmãos, que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos que só existe um caminho que nos leva para o céu, e esse caminho é Cristo Jesus. Ele é a única ponte que nos liga de novo a Deus, ele é o único caminho pelo qual nós podemos passar, e nós não podemos entrar nesse caminho mediante obras. As obras são rejeitadas para a salvação, nós entramos mediante a fé, mas isso também não vem de nós, é dom de Deus. Então, essa é uma realidade gloriosa, que nós precisamos aprender. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que Deus nos ajude a vivermos assim, com gratidão a Deus, honrando o Senhor com a nossa vida, com o nosso trabalho, colocando em prática as boas obras, que é o que Deus espera que nós vivamos por elas, não no curso deste mundo, como outrora, mas agora na prática das boas obras, para glorificar e exaltar a Deus. E que possamos ensinar para as pessoas, que não adianta elas pagarem pela salvação valor financeiro, não adianta elas se mutilarem para poder receberem a salvação, não adianta elas fazerem jejum ou qualquer outra coisa para poder receber a salvação, não adianta elas fazerem longas peregrinações para receber a salvação só é pela fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É o único meio de nós nos chegarmos a Deus, de sermos reconciliados, recebendo o perdão dos nossos pecados e entrada numa nova vida com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos viver assim e pregar essa realidade tão gloriosa do Evangelho para o maior número de pessoas o possível. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Podemos aprender um pouco mais nessa tarde, nessa noite, e podemos, ó Pai, sermos edificados pelo Senhor. Fala ao nosso coração, ó Pai, agora durante a semana, para que possamos praticar, ó Deus, o que temos aprendido e vivermos, ó Pai, na prática das boas obras, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Seja misericordioso para conosco, abençoa a nossa vida, livra-nos de todo perigo e mal, clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, uma boa semana. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.